No dia em que descobri a gravidez, o irmão gêmeo do meu namorado disse: "Já faz um tempo que eu finjo ser você e me aproveito da sua namorada. E se ela perceber, Tyler?" Meu namorado apenas deu uma risada curta e respondeu: "Ela nunca vai notar. E mesmo que note, não vai embora. Já fizemos isso antes." Naquela mesma tarde, marquei uma consulta médica e comprei uma passagem só de ida, para o mesmo dia em que deveríamos nos casar. Se eles queriam me expor e rir de mim diante de todos, então eu fugiria antes e deixaria o plano deles parecer ridículo. Faltavam 5 dias para o casamento, e eu já conseguia perceber cada diferença entre os dois. Passei o resto da tarde no carro, estacionada em frente a uma farmácia. Fiz a consulta médica pelo celular, para confirmar a gravidez. Comprei a passagem logo em seguida. Só um assento, só de ida, no mesmo dia do casamento. Seria meu último ato antes de sumir da vida deles. Mas durante os dias seguintes, algo estranho começou a acontecer. Comecei a reparar nas diferenças que nunca tinha notado antes. O jeito como um deles me abraçava, a forma como o outro pronunciava meu nome. Um dizia Anne, o outro Emily. Um usava sempre perfume, o outro não. Um tinha uma cicatriz pequena perto da sobrancelha, que até então eu jurava ter visto em Tyler, mas agora percebia que talvez fosse Ryan. Naquela noite, quando Tyler apareceu na minha casa com flores, eu quase perguntei, mas não fiz isso. Ele me olhou com o mesmo sorriso de sempre, aquele que me fazia esquecer de tudo. E foi aí que percebi o tamanho da mentira. Eu não conseguia mais distinguir qual dos dois eu amava. Passei a dormir mal, acordava com medo, tentando lembrar detalhes, conversas, toques, gestos, que pudessem me dizer quem era quem. Comecei a evitar o contato físico. Dizia que estava cansada, que queria resolver os preparativos do casamento. Ele parecia perceber meu distanciamento, mas não insistia. No quarto dia, quando fomos escolher o bolo, a atendente perguntou algo simples: se queríamos morango ou chocolate. Eu respondi chocolate, e ele me olhou com surpresa. Disse que eu odiava chocolate, mas eu nunca disse isso. Era Ryan quem dizia. Voltei pra casa com a certeza de que naquele momento, quem estava comigo era o irmão errado. E o pior é que ele sabia que eu sabia. Ele me olhou de um jeito diferente, como se testasse até onde eu iria manter o teatro. Naquela noite, comecei a escrever uma carta. Não para Tyler, nem para Ryan, mas para mim mesma. Uma explicação, um lembrete de por que eu precisava ir embora. Anotei o horário do voo, o endereço do hotel em outra cidade, os números de emergência. Mas quanto mais eu escrevia, mais minha mão tremia. Porque no fundo, eu sabia que ainda existia uma chance mínima de estar errada. E se tudo fosse um mal entendido? E se o que ouvi tivesse sido apenas uma piada fora de contexto? Essa dúvida me corroía. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem dele: "Podemos conversar hoje? Preciso te mostrar algo." A voz que lia aquelas palavras na minha cabeça não era a de Tyler, era a de Ryan. E foi aí que eu percebi. Eles sabiam que eu tinha ouvido, e estavam prestes a fazer algo antes que eu fugisse. A mensagem ficou aberta na tela do meu celular por mais de 1 hora. Eu não sabia se respondia, se fingia que nada tinha acontecido, ou se simplesmente fazia as malas e saía naquele instante. A passagem já estava comprada, o documento impresso, e o plano inteiro pronto. Faltavam 4 dias para o casamento. Mas havia algo no tom daquela mensagem que me paralisou. Não era culpa, nem arrependimento. Era como se ele estivesse me provocando. Como se dissesse: "Sabemos o que você vai fazer." Eu não conseguia decidir qual deles tinha mandado aquilo, mas no fundo tanto fazia. Nenhum dos dois merecia resposta. Mesmo assim, naquela noite, Tyler apareceu na minha porta. Eu não o esperava. Disse que estava passando por perto e quis me ver. Ele estava com o mesmo casaco de couro que sempre usava nos primeiros encontros, o que me fez pensar que talvez fosse uma tentativa de me reconquistar. Mas havia algo errado nos olhos dele. Enquanto falava, percebi que evitava me encarar por muito tempo. As palavras pareciam ensaiadas, como se ele repetisse uma versão dos fatos que alguém tinha escrito pra ele. Eu o observei cuidadosamente. Os gestos, a forma como cruzava os braços, até o ritmo da respiração. Era ele. Eu tinha certeza. Aquilo me fez sentir um misto de alívio e raiva, porque agora eu sabia que o que ouvi no quarto era verdadeiro. Durante a conversa, ele